Olha, quando se debate a crise econômica que se abateu sobre o mundo, o que mais me impressiona é ver que os governantes não procuram discutir a redução das despesas. Não, a máquina pública engordou demais no Brasil. E o governo federal foi o grande exemplo, criou muitos ministérios, diretorias, departamentos, secretarias, cargos comissionados, e os estados e municípios acabaram seguindo na mesma rota, na mesma direção. Então é preciso reduzir isso. O país está gastando demais desnecessariamente. Há muito gasto supérfluo. Eu considero isso desvio de finalidade. Nós poderíamos até acusar governantes de crime de responsabilidade, improbidade administrativa, porque é o dinheiro do povo que está sendo atirado pelas janelas da incompetência e da desonestidade. Nós estamos numa crise e precisamos discutir alternativas para o seu enfrentamento. Olha, quando se faz reforma administrativa, sobra dinheiro para obras. Foi assim quando governamos o Paraná com você. Nós fizemos uma grande reforma administrativa, reduzimos as despesas de custeio da máquina e pudemos realizar um grande programa de obras. Hoje vou falar sobre algumas delas. Na verdade, as grandes obras do Paraná nos últimos tempos ou terminaram no meu período de governo, ou começaram e terminaram, ou começaram e terminaram logo após, como a usina de Segredo, que nós fizemos 2/3 da obra e ela foi inaugurada no governo seguinte. E uma obra emblemática, né? Porque ela se transformou num símbolo de combate à corrupção. Houve uma economia de 100 milhões de dólares, porque anulamos a concorrência, ganhamos na justiça e fizemos a obra por administração direta com um consórcio de empresas paranaenses. E com 100 milhões de dólares foi possível construir outro reservatório do Rio Jordão, que ampliou a capacidade de geração de energia da usina de Segredo. Esta foi uma grande obra de engenharia, mas acima de tudo se constituiu numa obra emblemática, porque mudou os parâmetros para a licitação pública no Brasil em relação às hidroelétricas que estavam em construção naquela época. E mais importante, direcionou a licitação do Salto Caxias, uma outra grande obra no Paraná de energia elétrica que começou também no nosso governo. Olha, reforma administrativa e austeridade é o que o Jomir Betting disse como um par de santos que permitiu, num tempo de crise, uma crise perversa, o governo do Paraná se destacar no país e realizar o grande programa de obras que realizou com dinheiro em caixa no final do mandato. Olha, para combater a crise, o poder público tem que investir, porque os programas que promovem desenvolvimento é que reduzem a inflação. E o investimento público em obras importantes dinamizam a economia. No nosso governo, a crise bateu forte e nós investimos muito. Em saneamento, por exemplo. Saneamento é saúde, eu gosto de repetir sempre aquela frase do Dalto Fonseca Paranaguá, foi prefeito de Londrina, a quem homenageio. A saúde do povo é a suprema lei. Nós investimos muito em saneamento com obras de esgoto, construímos lagoas de tratamento de esgoto nas principais cidades do Paraná, sobretudo Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa. Tratamento de esgoto, praticamente todas as cidades do estado fizemos, avançamos bastante nisso, e captação de água. O projeto Passaúna, o reservatório do Passaúna em Curitiba, foi concluído pelo nosso governo, o Sarney veio até na inauguração. O projeto Tibagi em Londrina, mais de 100 milhões de dólares, que acabou com o problema de falta de água na cidade, e Biporã e Cambé. Maringá também, fizemos um novo projeto de captação de água do rio Pirapó. Enfim, no Paraná todo. Obras importantes, investimentos e geração de emprego, porque estas obras geram emprego, utilizam muito a mão de obra
e é importante em tempo de crise. Nós tínhamos, eu repito, 150 empreiteiras de obras públicas trabalhando no Paraná, com 30 mil operários sendo ocupados, ou seja, tendo oportunidade de trabalho. Olha, para enfrentar aquela crise perversa de 87 a 91, inflação de 80% ao mês, desemprego, nós investimos muito em obras rodoviárias. Foi o maior programa rodoviário da história do Paraná. 1 bilhão e 100 milhões de dólares de investimentos. 3.500 quilômetros de pavimentação de rodovias, 2.500 quilômetros de restauração de rodovias praticamente destruídas, 11 mil metros quadrados de pontes. A principal ponte foi a de Porto Camargo. Muita gente não acreditava. É a terceira maior ponte do Brasil. Nós fizemos duplicações importantes, como de Londrina a Ibiporã, Londrina a Maringá, só aí mais de 100 milhões de dólares. Iniciamos a duplicação de Curitiba a Garuva, fizemos estradas, a duplicação, por exemplo, de Ponta Grossa a Castro, que chegou depois a Piraí, e fizemos estradas importantíssimas no sudoeste, como de Marmeleiro, Campo Herê, como Planalto, Pérola, Pranchita, e tantas outras rodovias que foram pavimentadas no Paraná e que são da maior importância para o nosso desenvolvimento. Ou seja, em tempo de crise, ousadia e investimento público para dinamizar a economia. Olha, entre as grandes obras do nosso governo naquele período de crise perversa, 87 a 91, eu destaco como grande conquista do Paraná o Aeroporto Internacional Afonso Pena. Transformamos em internacional aquele acanhado aeroporto, competimos com outros estados e atraímos um grande investimento, uma grande obra. Está aí o aeroporto, uma realidade. O Porto de Paranaguá foi ampliado, o Canal de Galheta foi aprofundado para que os navios pudessem chegar em número maior. O Porto de Paranaguá também recebeu grandes investimentos, sim. A ferrovia, a Ferroeste, muitos achavam que era um sonho maluco, outros achavam que era uma utopia. E está aí a Ferroeste. Por quê? Porque era um tempo de crise. Ninguém acreditava em grandes obras. Mas é preciso dizer que a ousadia faz a diferença. O governo do Paraná foi ousado, o povo do Paraná é ousado. Então a crise tem que ser enfrentada com muita ousadia. Olha, a saúde pública no Brasil hoje é um caos, todo mundo sabe disso. Desorganização e incompetência de gerenciamento. Quando eu fui governador, nós implantamos o SUS no Paraná, o Sistema Único de Saúde, um grande avanço. Criamos as regionais de saúde. Construímos os hemocentros, todos os hemocentros construídos no Paraná. Nova política de sangue para a população paranaense. Hospitais em grande número, mais de 40 hospitais, inclusive hospitais regionais. Londrina, o Hospital Zona Norte, Zona Sul, Hospital de Tamarana, Hospital de Clínicas na Universidade, ampliamos o Hospital Universitário, a Santa Casa, construímos a ala de aidéticos na Santa Casa, o pronto-socorro odontológico da Universidade. No Paraná todo, postos de saúde, pronto-socorro, equipamentos de odontologia. Nós realizamos uma política de saúde no Paraná que não permitia faltar remédio em momento algum em qualquer cidade desse estado. É só perguntar para qualquer daqueles que foram prefeitos naquela época se algum dia faltou remédio na sua cidade.